Comecei em setembro de 1973. Era na rua Anita Garibaldi. Na época tinha uns 14 funcionários. Acho que eram uns 400 processos que existiam, né? Eu cheguei aqui em fevereiro de 86. E a Justiça Federal só tinha sede nas capitais, só tinha vara federal na capital. Então nós tínhamos 4 varas federais que abrangia todo o estado de Santa Catarina. Como eu vi que a justiça estava crescendo muito, eu não conseguia guardar todos os processos de cabeça, que o processo podia estar no procurador, podia estar no gabinete do juiz. Aí eu comecei a fazer as fichas, até a ficha não cabia na minha gaveta, cortava com uma tesoura, comecei a colocar em ficha para me ser mais ágil para achar o processo, né? Havia só 2 salas de audiência para o juiz realizar as audiências. Então a 4ª vara e a 2ª vara tinham uma sala. E a 1ª e a 3ª vara tinham outra sala. Eu não podia marcar audiência todos os dias. Eu marcava 2 vezes por semana, depois eu consultava o meu colega se podia marcar num outro dia. Na época, a Justiça Federal só tinha uma linha telefônica, e nessa linha telefônica ela tinha 3 ramais. Seria um do juiz, o outro do diretor de secretaria e um na secretaria. Quando o magistrado precisava usar a linha telefônica para ele tocava uma sineta que eu instalava e ela fazia um barulhinho, que seria um apito, seria o diretor de secretaria, que ele chamaria, né? Ou pediria a linha telefônica para ele fazer o uso. Não havia espaço, havia excesso de processos, não havia funcionários em número suficiente. O juiz não tinha assessor. O juiz era ele e ele. A Justiça Federal estava, acho que nasceu atolada de processos e isso foi aumentando. Me lembro que o carro-chefe nessa época eram os financiamentos do sistema financeiro de habitação. Então a gente dava assim 500 sentenças por mês, ou coisa parecida. O que vai se fazer? Vamos usar a jurisprudência como auxiliar para diminuir o trabalho de pesquisa do juiz. Adotei esse sistema, então, são fichinhas, não sei se dá para ver o tamanho delas, né? E compreendem o seguinte, compreendem uma decisão de algum tribunal, no caso aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e fica classificada a matéria e titulado qual é o assunto tratado. A exemplo do Silvio, eu recortava e colava naqueles fichários. Então eu tinha fichário de habeas corpus, fichário de direito constitucional, de mandato de segurança. Então eu cheguei a ter, numa época, 40 caixas de sapato com essas fichinhas de jurisprudência. E isso me acompanhava em toda parte. Muito trabalho, por isso tem essa pesquisa de jurisprudência para ganhar tempo. Jurisprudência de sapataria jurisprudencial. O interessante é que a distribuição era feita por aquela, tipo bingo, não era informatizado. Então a funcionária vinha com a roda do bingo e tinha quatro bolinhas, né? Então eu sorteava assim, caía a bolinha 1, a primeira vara. Aí eu caía a bolinha 2 e ia para a 2ª vara. Eu tenho sapato tamanho 44. É uma caixa de sapato respeitável. Em 88 que nós conseguimos o computador da Polícia Federal, que foi apreendido parece numa fiscalização de contrabando. Então a Polícia Federal nos mandou esse computador. Aí nós começamos a fazer a distribuição, mas nas varas, assim, era máquina elétrica, era de máquina, né? Era tudo na datilografia. Em 1987 foi instalada a Constituinte, né, para elaborar uma nova Constituição. Havia críticas em relação à Justiça Federal porque era só nas capitais, né? Uma resposta a essa crítica de que a Justiça Federal estava longe do jurisdicionado, dificultava o acesso, foi fazer a interiorização. Essa interiorização tinha que ser atendida, esse desafio, os juízes tinham a consciência dessa responsabilidade de responder à interiorização das varas.
para atender essas demandas das pessoas humildes. A primeira interiorização aconteceu em Joinville, 18 de junho de 1987. Foi uma das primeiras do Brasil. Com 2 dias de casa, eu já fui mandado para ajudar na instalação de Joinville. Logo em seguida veio a de Chapecó, e daí por diante veio Joaçaba. E as ferramentas que a gente usava eram ferramentas de próprio punho, que a gente trazia de casa, né, para ajudar a Justiça Federal. E então o que fizeram? A Justiça Estadual mandou todos os processos de competência delegada, especialmente de INSS, mandou para a Justiça Federal. Então as varas já contaram com um número muito grande, iniciaram com um número grande de processos. Iniciaram como? Com poucos juízes. Eu já fui até estipulado com alguns amigos ou juízes como MacGyver. Eu tinha de dar jeito naquilo que tinha de sair. A Justiça Federal tinha de ter uma vara federal, ser criada uma vara federal dentro de uns 15 dias, e nós estávamos ali pronto para fazer a inauguração dela. A gente ficava até o dia da inauguração, um dia depois a gente voltava a Florianópolis, né? E essa interiorização, como deu certo, realmente facilitou o acesso, deslanchou por todo o Brasil, né? E hoje, aqui em Santa Catarina, nós temos várias federais instaladas. Nós encontramos aquilo que a prefeitura ou o município nos dava. Eram umas simples 4, 5 salas, 2 salas, meio prédio, para montar uma vara federal. Essa vara federal a gente fazia pequenos croquis. Nessa época eu me tornava até engenheiro, porque nós não tínhamos esse setor de engenharia, né? E dali nós dividimos mais ou menos o espaço que seria a secretaria, sala do juiz federal e a sala de audiência. Isso seria o retrato, né, de uma vara federal dessa época. Nós somos, hoje, cerca de 1.000 servidores, cerca de 86 juízes, entre juízes e juízas. Temos aí cerca de 250 estagiários, mais 250 terceirizados. Ou seja, somos uma família de 1.500 pessoas. Esse prédio, por se situar na orla, facilita, e isso veio a trazer para a Justiça Federal uma possibilidade de melhor atender a população. Esse é o objetivo final da nossa instituição, a razão de ser da Justiça Federal. A Justiça Federal de Santa Catarina, com o apoio maciço do Tribunal Federal da 4ª Região, vem inovando maneiras de trabalhar, vem informatizando a estrutura, a infraestrutura, de maneira a possibilitar um processo eletrônico no qual o advogado pode operar de fora, o cidadão pode consultar da sua casa, através da internet, como está o seu processo, e o advogado não precisa vir até aqui, se for para... não há mais carga de processo, vem então incentivando práticas de conciliação. Essa nova forma de prestar jurisdição, essa nova cultura jurídica, ela tem sido muito bem aceita por toda a sociedade e no mundo jurídico. Observamos que cada vez mais pessoas privadas e entes públicos têm procurado pautar os seus processos, resolver suas demandas. Eu amo a conciliação e acredito muito nessa forma de prestar jurisdição. Antes, as pessoas pouco ou nada conheciam sobre a Justiça Federal, e hoje não. As pessoas sabem o que é a justiça e fazem parte do movimento delas buscar os seus direitos. Isso faz com que nós tenhamos que nos reinventar, em nos
transformar em prestadores de serviço com novas metodologias, ou seja, conciliação com sala de perícia, com perito ao lado. Nesses 45 anos nós crescemos, firmamos uma imagem extremamente positiva, houve a interiorização, houve uma expansão extraordinária da Justiça Federal, julgamentos, me lembro especialmente da área ambiental, muito importantes, corajosos, uma nova sede maravilhosa, erguida agora, recentemente. Enfim, temos muito a comemorar e, olhando para trás, vemos o extraordinário esforço daqueles primeiros servidores e agora consolidado com o trabalho atual, muito importante de marco. O crescimento foi consequência desse propósito, ou seja, nós damos importância fundamental à atividade fim, a atividade de chegar e prestar um serviço ao cidadão. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho, né? Nunca completado. A gente viveu e experimentou e viu nos servidores dos mais humildes até o diretor da secretaria esse empenho de fazer o melhor. Hoje saímos das máquinas facites manuais, isso e aquilo, depois as Olivetti Tecni 3, depois as facites de memória, e hoje nós estamos com uma tecnologia totalmente avançada e salas amplas, bonitas. É uma satisfação muito grande fazer parte dessa história da Justiça Federal. Afinal, ficamos muito mais tempo aqui do que com a própria família. E eu posso dizer com toda sinceridade, eu amo o que eu faço. Eu tenho muito orgulho de ser servidora da Justiça Federal e ter acompanhado nesses 16 anos que eu estou aqui a evolução da Justiça Federal. E para sair o que saiu, teve o suor de bastante servidores e a garra deles, né? No dia a dia, são 25 anos de pura dedicação. A legitimação da Justiça Federal não é, na verdade, decorrente de um belo prédio, de tantos números de servidores, mas ela decorre da capacidade de responder a esses anseios da população. E aí entra o papel da Justiça Federal, que é resolver isso com rapidez. E essa é a razão de ser da Justiça Federal e esse é o nosso objetivo.